Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui nessa aula sobre ordem de grandeza em notação científica. Cara, vamos lá. O que a gente tem? Primeira coisa que a gente precisa é entender o que é a notação científica, para que ela serve, como que a gente vai trabalhar com ela. Então, a notação científica é uma maneira, é uma forma que a gente tem de escrever valores que são muito grandes ou valores que são muito pequenos, utilizando uma potência de 10. O que é mais fácil? Você vai escrever lá uma grandeza. Vamos supor que você quer colocar uma distância que é 1 trilhão. Um lugar é 1 trilhão distante do outro. Se escrever 1 trilhão, você vai escrever zero demais, porque é uma grandeza muito grande. Assim como se você quiser escrever, por exemplo, eu quero ver o tamanho de uma micro não sei o que da nanopartícula de não sei das quantas. É 0,00000000000000002. É muito pequeno. Então, o que você pode utilizar? A notação científica. A notação científica, ela te ajuda a escrever exatamente esses valores que são muito grandes ou esses valores que são muito pequenos. Como que é o formato? X, esse X que eu botei aqui, é o número que você vai colocar. Esse número ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser 10. Ou seja, é de 1 até 9, no caso. 9 alguns quebrados. 10 não pode ser, tá bom? Então, o X, ele está num intervalo que vai de igual a 1 até menor que 10. Vezes 10 elevado a n. Esse n aqui é o expoente. Ele pode ser positivo para grandezas que são maiores do que 1. Então, se o seu x for maior do que 1, o seu n é positivo. Ou ele pode ser negativo, se o seu valor de x aqui for um número menor do que 1. Como assim, gente? Vamos com calma. Esse valor do n, do expoente, ele corresponde a quantas vezes a sua vírgula andou ou quantos zeros existem no seu número. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no 2000. 2000, eu posso escrever em notação científica? Posso. A minha vírgula está aqui, ninguém está vendo. Ela vai andar uma casa, 200. 200 está entre 1 e 10? Não, então eu vou ter que diminuir. Andou mais uma casa, 20. 20 está entre 1 e 10? Não, vou ter que diminuir. Andou mais uma casa, 2. 2 está entre 1 e 10? Tá. Então, o meu x aqui, vai ser 2 vezes 10 elevado a quantas casas que a sua vírgula andou, ou quantos zeros que tem o seu número. A minha vírgula andou 1, 2, 3 casas. Então, elevado ao cubo. Quantos zeros que o meu número tinha? 1, 2, 3. Elevado ao cubo. Ok? Agora, olha aqui, observa aqui. 2000 não é um número que é maior do que 1? Então, o meu n ficou positivo. 2000 é maior do que 1, meu n ficou positivo. Agora, 0,02 é menor do que 1. Então, o meu n, meu expoente, eu já sei que ele vai ter que ser negativo. Vamos lá. Se eu andar com a minha vírgula aqui, uma casa, vai ficar 0,2. 0,2 está entre 1 e 10? Não. Então, eu vou ter que andar mais uma casa. Andei mais uma casa com ele. Foi para 2. 2 está entre 1 e 10? Tá. Então, aqui, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a... A minha vírgula andou uma casa, 2 casas. Então, elevado a menos 2. Por que o menos? Porque 0,02 é um número que é menor do que 1. Então, se é menor do que 1, o expoente tem que ser negativo. Ok? Vamos lá, 1837. A minha vírgula está aqui, né? Não aparece, mas eu sei que ela está aqui no cantinho. Se eu andar com ela uma casa, eu vou para 183,7. Está entre 1 e 10? Não. Então, vou ter que andar mais uma casa. Andei com ela mais uma casa. Ficou 18,37. Está entre 1 e 10? Não. Então, vou ter que andar mais uma casa.
Andei com ela mais uma casa. Agora está 1,837. 1,837 está entre 1 e 10? Tá. Então pode ser, ó. 1,837 vezes 10 elevado a. Aí você vai pensar, 1837, que era o meu número inicial, ele é maior do que 1. Então, ó, se ele é maior do que 1, então o meu expoente vai ser positivo. Então, eu já sei que vai ser um expoente positivo. Qual vai ser o valor do expoente? A minha vírgula andou uma casa, duas casas, três casas. Então, é elevado ao cubo. Ok? Aqui embaixo, ó, 0,00024. Então, eu vou andar com... Primeira coisa que você vai olhar, ó. Esse número aqui... ele é menor do que 1. Então, você sabe que seu expoente vai ter que dar negativo, porque ele é menor do que 1. Beleza. Agora, você vai andar com a vírgula. Uma casa ficou 0,0024. Não está entre 1 e 10. Outra casa, 0,024. Não está entre 1 e 10. Outra casa, 0,24. Não está entre 1 e 10. Outra casa, 2,4. 2,4 está entre 1 e 10. Então, você já sabe que seu x aqui vale 2,4. Vezes 10 elevado a um expoente que vai ser negativo, porque esse número aqui é menor do que 1. E ele vale, a minha vírgula andou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então, vezes menos 4. 2,4 vezes 10 a menos 4, ok? Então, ó, a notação científica ajuda a escrever valores muito grandes e valores que são muito pequenos, ok? O que a gente tem que observar? O número, para ver se ele é maior ou menor do que 1. Se ele for maior do que 1, vai ser positivo. Se ele for menor do que 1, vai ser negativo. E a gente tem que observar também quantas casas que a vírgula está andando para eu saber qual é o valor do meu expoente. Então, a gente aprende a escrever em notação científica. Tudo bem. Para quê? Porque pode ser que você precise da ordem de grandeza de um número. O que é a ordem de grandeza? Você vai dizer a potência que representa aquele número. Quando a gente trabalha com ordem de grandeza, a gente leva em consideração só a potência de 10. Só que tem uma regra. Se o valor que estiver acompanhando a potência de 10 for menor que 3,16, que é um valor fixo, se for menor, a gente vai levar em consideração que a ordem de grandeza é a própria potência do número. Se for maior do que 3,16, a ordem de grandeza vai ser a potência, e aí eu vou somar uma unidade para o expoente da minha potência. Como assim? Primeiro passo, vou escrever o valor em notação científica. Então, tem aqui 7.500. Vou escrever 7.500 em notação científica. A minha vírgula andou uma casa, 750. Não pode. Andou mais uma casa, deu 75. Não pode. Andou mais uma casa, 7,5. Pode. 7,5 está entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a. 7.500 é maior do que 1, então esse expoente vai ser positivo. A minha vírgula andou 1, 2, 3 casas, então elevado ao cubo. Essa é a notação científica. Agora eu vou para a regra. O meu x, 7,5, ele é maior do que 3,6, certo? Então a minha ordem de grandeza aqui, olha, vai ser igual a minha potência de 10 somada de uma unidade. Então, eu vou colocar mais um aqui. Então, a minha ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado a 4. Ok? Mesma coisa aqui no 2.300. Vamos lá, ó. Vou andar com a vírgula. Uma casa foi para 230. Não está entre 1 e 10. Outra casa foi para 23. Não está entre 1 e 10. Outra casa foi para 2,3. 2,3 está entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a. 2.300 é maior do que 1. Então, esse expoente vai ser positivo.
E ele vai valer, a minha vírgula andou, ó, uma casa, duas casas, três casas. Então, elevado ao cubo. Aí a gente vai observar, 2,3, ele é menor do que 3,6, ó. Então, a minha ordem de grandeza aqui vai ser a minha potência. Então, a minha ordem de grandeza aqui é igual a 10 ao cubo, a própria potência do número. Ok? Estou no 500 agora, ó, mesmo raciocínio. A minha vírgula andou uma casa, 50. 50 não pode. A vírgula andou mais uma casa, foi para 5. 5 pode, tá? Entre 1 e 10. 5 vezes 10 elevado a. 500 é maior do que 1, então o expoente vai ser positivo. A vírgula andou uma casa, duas casas. Então, é vezes 10 elevado ao quadrado. Agora, eu vou analisar a ordem de grandeza. 5 é maior do que 3,6. Então, eu vou ter que somar uma unidade na minha potência para a ordem de grandeza. Então, minha ordem de grandeza aqui vai ser igual a 10 ao quadrado mais 1. Então, a minha ordem de grandeza aqui vai ser igual a 10 elevado ao cubo. Ok? Agora aqui, 0,0025. Esse número aqui eu sei que é menor do que 1. Então, eu já sei que vai dar um expoente negativo. Mas vou passar para a anotação, ó. A vírgula andou uma casa, 0,025. Não pode. Andou mais uma casa, 0,25. Não pode. Andou mais uma casa, 2,5. Pode, porque está entre 1 e 10. 2,5. Vezes 10 elevado a. A vírgula andou uma casa, duas casas, três casas. Então, o meu expoente é menos 3. Ok. Agora eu vou olhar. Ó. Esse número aqui, 2,5, ele é menor do que 3,6. Então, minha ordem de grandeza aqui vai ser a própria potência. Então, minha ordem de grandeza aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 3. Ok? Aqui, 0,0048. Esse número é menor do que 1. Eu já sei que meu expoente vai ser negativo. Agora, eu vou andar com a vírgula. 1, 0,48. Não pode. 2, 0,48. Não pode. 3, 4,8. 4,8 pode. Está entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a. Quantas casas que a vírgula andou? Ó, uma casa, duas casas, três casas. Então, menos 3. Aí eu vou para a minha ordem de grandeza. 4,8 é um valor que é maior que 3,6. Então, eu vou ter que somar uma unidade na minha potência. Então, a minha ordem de grandeza aqui vai ser igual a 10 a menos 3 mais 1. Menos 3 com mais 1 vai ser igual a... Deixa eu colocar aqui. Menos 3 com mais 1 igual a 10 a menos 2. Ok? Então, minha ordem de grandeza aqui é 10 a menos 2. Tranquilo, pessoal? Então, ó, o objetivo é sempre esse. Para eu achar a ordem de grandeza de um número, eu preciso de escrever ele em notação científica. Depois eu observo se o meu número ele é maior ou menor que 3,6. Se for menor que 3,6, eu coloco a minha potência só como 10 elevado a n. Se for maior do que 3,6, eu somo uma unidade nessa potência, tá? Lembrando que a notação científica, a gente tem essa fórmula geral. Eu observo o meu número, se ele for maior do que 1, é positivo. Se ele for menor do que 1, o meu expoente vai ser negativo. O meu valor aqui, ele tem que estar entre 1 e 10, sendo que ele pode ser 1, mas não pode ser 10. E o meu valor do meu expoente aqui representa quantas vezes que a minha vírgula andou, quantas casas que a minha vírgula andou. Ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, até a próxima. Tchau!